fazer uma pequena apresentação para a gente, um pequeno relato, né, Sônia, do nosso selo de identidade racial que a gente recebeu, né? A gente recebeu no ano de 2020, aliás, nós entramos com o processo todo em 2019. Em 2020, quando a gente ia receber o selo, veio a pandemia, né? Então, nós não recebemos fisicamente o selo, né? Mas a escola já possui esse selo, esse selo. Foi nos comunicado, a cerimônia que não houve, né? Mas nós já participamos e nós participamos de toda essa formação. Estou muito nervosa porque esse negócio me entrou, eu não estou nem sabendo conversar direito. Então, nós participamos de atividades já há muito tempo, né, étnico-raciais já há muito tempo, bem antes do meu mandato aqui na escola, né, e esse ano de 2019 nós conseguimos receber este selo. Aí a Sônia vai explicar direitinho para você e vai mediar a nossa conversa também, tá certo? Eu vou pedir agora para todo mundo que está com a câmera ligada ou que está com o microfone ligado, desligar um pouquinho para não pesar tanto a nossa participação, tá? Sônia. Beleza. Bom dia, Avelim, mil perdões, desculpa, mas essa tecnologia às vezes deixa a gente numa situação de extremo constrangimento. É com muita alegria, eu sou a Sônia, professora de História aqui da escola, trabalho aqui há mais de 30 anos, né, e moro na região. A nossa escola, Secretário Bertolmeio, fica no Ribeiro de Abril, bem mais próximo de Santa Luzia, a mais ou menos 5 minutos nós já estamos no limite com Santa Luzia. A escola tem 38 anos, né, e nós temos 10 anos de um projeto étnico-racial, né, e trabalhamos as leis 10.639 e com muito empenho, né, trabalhando a questão da lei também 11.645, obviamente, um aprendizado cotidiano, né, porque são muitos desafios e a escola é fundamental que aprenda, né, para ensinar. Então, a formação é fundamental. E nada melhor do que ter uma formação, né, dentro da perspectiva dos povos originários, que a gente acha que sabe, que conhece, né, mesmo a gente com todas as formações que nos apresenta, mas a gente sabe que precisa aprender muito. Obviamente, essa formação que a gente está fazendo, a gente gostaria de fazer com toda a comunidade escolar presencial, mas acreditamos que vai ter uma oportunidade, né, de interação mais tarde, como no futuro, com os meninos, que é o mais importante para a gente, e falar um pouquinho dessa questão do nosso projeto institucional, né, o chama Kizomba, né, a festa da raça. Ela é sempre esperada durante o ano por toda a comunidade escolar, é uma festa muito bonita, a gente desenvolve durante o ano e em novembro, a culminância é em novembro dessa festa. E o projeto de 2020, que a gente apresentou para o selo, né, da igualdade racial, era uma proposta de 2 anos, 2020 e 2021. E 2020 foi todo online, e esse ano também, né, nós também estamos fazendo online na perspectiva que ou segundo semestre ou em 2021 a gente volta com força total, né, presencialmente. Gostaríamos muito da sua presença aqui. Só para você entender um pouquinho do que foi o nosso projeto, eu vou pedir à professora Carolina Saldanha, de Educação Física, para fazer né, uma apresentação bem pequena, só para você ter dimensão, né, não dá para, obviamente, pelo tempo e tal, para ver como um todo, mas só para você ter uma dimensão, para depois a gente conversar um pouco, falar mais de você e principalmente do que você traz para nós, do aprendizado que você vai nos passar, tá bom? Carol, é com você. Bom dia, só um minuto que eu vou apresentar a tela.
Falei, não, lá deu, não ficou não. Ah, então só da Cristiane, graças a Deus. Você sabia que a Escola Municipal Secretário Humberto Almeida é uma instituição de ensino público que foi certificada neste ano com o selo da promoção da igualdade racial através da categoria Excelência? O selo de promoção da igualdade racial representa para a escola o reconhecimento do trabalho que sempre foi desenvolvido junto à comunidade escolar, mas também mais um estímulo para a continuidade de nossas ações contra a discriminação étnico-racial. Realizamos o censo na nossa escola e o perfil étnico-racial da nossa comunidade escolar é composto em sua maioria por pardos e pretos. Precisamos valorizar as culturas afrodescendente e indígena, reconhecendo-as de forma positiva nos diversos segmentos da sociedade e da comunidade. Por isso, todas as nossas ações relacionadas ao selo serão pautadas na promoção do desenvolvimento educacional a partir de atitudes positivas, com boas práticas e que valorizem o respeito, a conscientização e a tolerância pela diversidade racial brasileira. Carol, quer falar? Não, Sônia, é só agradecer mesmo e é uma alegria estar podendo fazer parte disso, né? A gente sabe da importância que é, e é isso aí com você. Obrigada. Muito obrigada a você. Então, Avelim, a nossa temática, né, do ano passado e esse ano é A Cor Onde Eu Vivo, Retratos da Diversidade. Então, é isso, né, e eu gostaria de passar a palavra a você, principalmente para você se apresentar, obviamente que a gente pode ter alguns problemas em quem falar seu nome, e isso traz até uns constrangimentos para a gente quer aprender com você. Agora é com você. Bom dia, pessoal, obrigado pelo convite. Acho fundamental a gente ter esses processos de formação que faltaram, inclusive, na época da formação acadêmica mesmo. E quero agradecer aos professores que estão aqui, e aos alunos também, à comunidade escolar. Meu nome é Avelin Buniacá Cambiuá, sou de etnia Cambiuá e moro em Belo Horizonte. E lá a gente constrói um coletivo chamado Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, que atua diretamente com mais de 100 famílias, principalmente nesse período de emergência, e de 23 etnias distintas do Brasil e fora do país. E a gente faz também esse processo de letramento racial. Quando a professora Carolina estava mostrando o projeto do Selo da Igualdade Racial, eu achei muito importante que fizeram esse recorte, né, entre negros e pardos e indígenas, porque a gente sabe que a categoria pardo ela engloba uma população muito grande também de indígenas, né, sob esse processo de apagamento. E a escola ter esse olhar, já destacando essa presença, entendendo que relações étnico-raciais elas não se baseiam apenas entre negros e brancos, mas em toda essa diversidade que compõe essa invenção de Brasil, a gente consegue ter oportunidade de crescimento maior, né? Porque as relações étnico-raciais, elas não são para que
o branco se sinta mais confortável, para que ele se ache mais detentor de saberes ou mais desconstruído. As relações étnico-raciais são para que as nossas vidas de pessoas racializadas sejam mais leves, menos conflituosas, e que a gente consiga ter espaços também, espaços e oportunidades de crescimento semelhantes, né? Claro que a gente não quer ser igual, a gente querer um ideal de igualdade sendo corpos distintos, com culturas distintas, isso é um apagamento, então a gente quer exaltar a nossa diferença, a gente não quer se tornar uma cultura homogênea ou pessoas pasteurizadas, a gente acredita que ser diferente é bom. Então, quero agradecer e destacar esse recorte que a escola faz, e fortalecer isso é fundamental, porque existe essa tentativa do apagamento identitário. Então, é muito mais fácil as pessoas excluírem o seu pertencimento para que não queiram, para que não se destaquem, né? Para que não chamem atenção, principalmente na cidade escolar. E hoje eu estou também conselheira municipal de igualdade racial, e a gente tem trazido esse discurso também para dentro desses lugares institucionalizados, porque existe, sim, essa negativa dessa presença das pessoas indígenas e também dessa desconstrução de quem que é esse pardo no Brasil. E também, continuando, né, a minha apresentação, também sou professora, socióloga, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, e corrigindo um pouco da apresentação, eu estou assessora com a Duda Salaber, trabalhava na Gabinetona no mandato passado. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco sobre contextualizar a questão dos povos originários e a questão das etnias, porque existem muitos estereótipos, né, em relação aos indígenas e, né, dos não brancos, né, essa relação do branco e não branco, né, na questão das relações sociais que existem aí. A gente sabe que esse apagamento histórico vem desde que os europeus chegaram, né, na América, e a gente sabe que no Brasil foi um genocídio, e o genocídio começou pelos europeus, e hoje estão com os não brancos. Então, você contextualizasse isso para a gente, e se tiver um tempinho, você falar um pouquinho da questão das políticas indigenistas, né, e a participação dos indígenas nessas políticas indigenistas, principalmente a partir do século XX para cá. Se tiver a oportunidade de você fazer esse retrato aí para a gente. Então, professor, eu acho fundamental você trazer esse conceito dos não brancos, porque existe uma medição, a gente é medido por cima, né, por uma ciência do norte global, por um recorte étnico-racial do norte global. Então, o Brasil ele precisa se entender enquanto brancos e não brancos, principalmente numa categoria social e econômica, porque os não brancos eles dividem, então, um lugar social muito semelhante entre si. E esse contraste está com relação à branquitude. E aí, às vezes, as pessoas que se sentem racializadas, mas aquela questão do colorismo, né, que acham que são mais claras, elas acham que elas podem ter passabilidade branca, mas para poder avaliar essa situação, esse lugar social, tem que se olhar principalmente aonde está esse lugar social enquanto acesso a políticas públicas, enquanto capital, enquanto acesso, enquanto a um lugar social e econômico. Então, não adianta a pessoa, dentro dessas plaquetas de cores, achar que ela está mais próximo da branquitude, se o lugar social que ela ocupa não é esse da branquitude, esse lugar de privilégio, esse lugar de posses, de herdeiros, né? Então, é muito importante a gente destacar que nessa construção, nessa invenção de Brasil, esse processo de genocídio dos povos indígenas, ele foi uma política de Estado. Então, quando a gente quando a gente percebe aí, inclusive no censo, vários tipos de definições, mas que negam essa presença indígena, a gente sabe que tem um interesse que essa cultura e que esse pertencimento seja apagado. Entre essa classificação dos não brancos,
a gente sabe que entre os povos indígenas são mais de 300 etnias, nós somos ainda mais de 300 etnias, falantes de mais de 200 línguas, isso após o genocídio, todo esse processo de etnocídio também. Só que só passamos a figurar enquanto uma categoria indígenas a partir de 1991. Isso é muito recente. Então, o censo só considera a categoria indígena a partir de 91. Então, a gente só vai ter dados a partir de 2010. A gente teria um novo censo agora, mas o novo censo foi cancelado. E a gente sabe que o censo, principalmente para mim que sou socióloga, o censo ele funciona enquanto um parâmetro para que a gente possa, além de ter não só os dados numéricos, mas a gente possa ter um dado qualitativo da sociedade, para que a gente possa gerar políticas públicas, demandar políticas públicas. A gente vai ter aí 2021 sem censo. 11 anos, então, a gente vai ficar sem ter esse panorama da população. E, principalmente para os povos indígenas, é extremamente danoso, porque a gente está figurando aí em 2010 enquanto 900 mil indivíduos. E nós sabemos que nós somos muito mais do que isso. Enquanto a gente fica nesse número baixo de indivíduos, quando a gente vai reivindicar as políticas públicas, é sempre dito que não é necessário. Ou então aquela máxima de muita terra para pouco índio. A gente teve essa desculpa equiparada aqui para Belo Horizonte, quando a gente foi solicitar o Centro de Referência Indígena, que eles falaram, mas a gente vai criar um equipamento municipal, mas cadê esses indígenas? Nós estamos aqui, nós estamos em todos os lugares, estamos não só nos territórios demarcados, como nas cidades, nas universidades, nas salas de aula, mas existe esse processo histórico de apagamento. Você perguntou uma outra coisa junto e eu não lembro. A questão das políticas higienistas, né? Eu perguntei. A partir do século XX para cá, assim, a participação indígena teve, não teve? Como é que é essa relação dessa política de Estado com a presença e a importância de ter lá os indígenas nesse processo de construção de política de Estado? Mas um pouco antes, você tinha falado uma coisa antes também, porque eu acordei mais cedo, estou com a memória meio... Mas quando você lembrasse, eu falei da questão do genocídio, antes, durante e agora, né, também, essa questão desse apagamento, dos estereótipos em relação aos indígenas. Sim, principalmente, eu acho que é importante a gente falar ainda nesse processo de apagamento identitário, porque eu não sei quem... lembrei, alguém trouxe ali no chat, sobre a categoria, sobre essa definição de indígenas, né? Quem são esses povos indígenas? Até porque a gente traz essa categoria de apagamento, a gente traz também um conceito equivocado de democracia racial. A gente sabe como que essa suposta democracia aconteceu à base de muita violência contra a mulher indígena, contra as mulheres negras. E a gente entende que não foi um processo em que houve uma escolha, né? De ter essa marca, né, das pessoas brasileiras, de um modo geral, terem esse pertencimento, mas terem essa presença, vamos dizer, de DNA indígena, mas não saberem nem de onde vem, né, e como que esse apagamento aconteceu. É importante a gente pensar também que dentro dessas negativas existe um interesse maior, que é sempre o interesse nas terras, é sempre o interesse nas riquezas que tem nesses territórios, e é sempre essa história de tirar a gente do caminho para que chegue um suposto progresso, como se a nossa forma de enxergar o mundo não fosse evoluída. E a gente tem as belezas da nossa cultura, que elas principalmente se baseiam em saber viver o agora, em saber aproveitar, em saber celebrar a vida. A gente não é uma população de miseráveis. Houve um empobrecimento da população indígena, mas nós não somos pobres, nós não somos uma essência de um povo pobre, sem cor, infeliz. A gente é um povo muito feliz, espontâneo, que celebra a vida, mas que houve todo esse processo de empobrecimento e de apagamento. Uma coisa também importante a se avermelhar nesse processo de contra-colonização é que os povos indígenas eles sempre estiveram presentes na luta, inclusive na redemocratização. Nós temos aí aquela cena
do Ailton Krenak, passando, né, uma tinta preta no rosto, simulando o genipapo, em que ele fala, os povos indígenas têm outra forma de pensar. E hoje é uma grande referência, um grande escritor, que ainda segue aí deixando legado. Não só naquele momento da Constituinte, mas também na própria, na década de 80, né? A gente teve aí o Juruna como o primeiro parlamentar indígena, e ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, com muito apoio ainda das instituições indigenistas, né? Como você trouxe, professor, existe essa relação, né? CIMI, a gente tem também, o CIMI é o mais histórico, né? Está fazendo 50 anos de apoio aos povos indígenas, que é uma instituição também católica. Dentre todas as problemáticas desses apoios religiosos, ainda também é um parceiro, porque a gente passa por um processo que é diferente do processo dos povos negros, de organização social. Os processos de organização do movimento indígena, eles vão vir, a princípio, muito tutelados pelo branco mesmo. Então, a gente já tem a própria fundação do SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio, em 1910. Depois a gente vai ter a criação da FUNAI em 1961, já ainda num período de militarismo. Então, a gente percebe que toda essa ideia de indígena, de índio, essa criação dessa raça índio, até porque nós somos mais uma perspectiva étnica do que racial, porque você vai encontrar indígenas de pele branca, de pele negra, indígenas de vários fenótipos. Então, a categoria indígena não é uma categoria racial, é uma categoria étnica, de pertencimento étnico. E o que me traz esse pertencimento étnico? A minha cultura, a minha forma de ver o mundo, os meus saberes, meus fazeres. E não é uma ideia de uma imagem fenotípica, tanto que, para as cotas raciais, não existe banca de heteroidentificação para os povos indígenas. Que uma pessoa indígena, ela pode ter vários tipos de aparência fenotípica. Então, a banca não funciona. A gente, para ser reconhecido, precisa de uma documentação de terceiros, né? Uma documentação da FUNAI, para dar-se esse reconhecimento enquanto pessoa indígena, que também é uma situação questionável, já que a Autodeclaração dos Povos, que o Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT, ele não estabelece que o Estado precisa fazer esse reconhecimento. Mas aqui no Brasil é assim que funciona, e é assim que a gente tem acessado esses direitos conquistados, através dessa declaração que a FUNAI emite. Também trazendo como fundamental que, mesmo havendo esse processo de tutela anterior, não só pelo Estado, mas também pelos órgãos indigenistas, o que a gente vê hoje é um outro quadro, é uma outra realidade. Então, são os povos indígenas com a própria voz, com esse processo de empoderamento, acessando as ferramentas da tecnologia, acessando as ferramentas da academia, estando nesses lugares de decisão, lugares de poder também, na política institucional, política pública, também gerando aí processos de intervenção que atuem diretamente nas nossas vidas, trazendo também, do ponto de vista de Belo Horizonte, uma cidade que tem uma população que variava entre 5 mil e 7 mil indígenas no censo de 2010, e que não havia nenhuma política pública específica. Agora, no período da pandemia, que a gente está conseguindo acessar as cestas básicas da prefeitura enquanto público indígena, enquanto pessoas indígenas. Esse público, essa categoria, passou a existir dentro de um quadro de pessoas em situação de vulnerabilidade a partir de 2020. Então, a partir do ano passado, isso é muito recente, né? Então, é um processo de 520 anos de apagamento. Essa negação do censo em 2021 só reforça esse processo de apagamento, e a gente vai ter que lutar de todas as formas para que a gente não fique de fora dessa conquista de ser um cidadão de direito que só aconteceu em 1988. Então, é uma conquista muito recente que a gente não pode permitir que seja desconstruída. Para a ONU, os indígenas são os melhores guardiões das florestas. Gostaria que você pontuasse essa afirmação da ONU e, ao mesmo tempo, fizesse o contraponto entre o indígena e a relação dele e o comunitarismo em relação a morar em florestas e tal, ou até, inclusive, a gente sabe que tem povos isolados ainda na região do Amazonas, e esse que está
nas zonas urbanas, né? E apontasse um pouquinho para a gente também a questão dessa formação do indígena que está chegando à universidade com cota, a importância disso você já até colocou, mas assim, só para limpar um pouco essa questão do estereótipo de dizer que o índio, né, principalmente escola, infelizmente já pecou muito em relação a isso, não conhecer a realidade e trazer o indígena como se fosse ainda aquela época de caçar e pescar e pronto, acabou, como se ele não pudesse ter uma relação com a sociedade da qual ele faz parte. Você puder clarear isso para a gente? Professora, isso aí tem muito relação com uma ideia cristalizada de uma cultura enrijecida e parada ali no tempo. Até enquanto socióloga mesmo, uma coisa que eu gosto de destacar é que todas as culturas são dinâmicas. E só para os povos indígenas é exigido uma cristalidade no tempo. Todas as culturas são dinâmicas. A gente está vendo aí da luta das mulheres contra o feminicídio, contra a violência doméstica. A gente sabe que algumas décadas atrás era considerado normal, legítima defesa da honra, né? Homens acharem que têm posse sobre o corpo da mulher. Isso também era cultural. As culturas são dinâmicas, tanto para o bem quanto para o mal. As culturas indígenas, elas da mesma forma também são dinâmicas. Então, a pessoa indígena que ela está na cidade, ela não perde a sua cultura por estar na cidade. Ela não se torna menos indígena por ela estar fora do seu território. E não apenas as florestas, né? A ONU traz, né? Os indígenas guardiões, né? E nós somos guardiões dos biomas, de um modo geral. Porque a nossa vida, ela tá entrelaçada com a Mãe Terra. Então, o Cerrado, o meu povo, que é da Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal. Então, onde tem presença indígena, tem bioma conservado por causa dessa necessidade e dessa relação com a Mãe Terra. Então, existe um sagrado ali. Não é porque a gente é ambientalista, do ponto de vista do conceito branco de ambientalista. É porque a nossa vida depende da Mãe Terra. E ela não é só ela não é um recurso, ela é um ser vivo, inclusive com direitos, né? A gente tem aí algumas constituições que tem o seu povo, tem povo indígena, como na Bolívia e no Equador, que trazem os direitos da Mãe Terra, entendendo que a Mãe Terra é um ser de direitos, né? Como aconteceu em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, os 2 crimes da Vale, se a gente tivesse um país em que a Mãe Terra fosse contada enquanto cidadã de direito, a Vale responderia por crimes contra a Mãe Terra e não sairia impune fazendo acordos como ela bem entende e como a gente tem visto aí no estado de Minas Gerais, como a construção de um rodoanel que nada tem a ver com as vítimas daquele crime e que vai impactar mais uma vez a Mãe Terra com esse rodoanel. Então, quando a gente entende que a perspectiva dos povos indígenas é uma perspectiva não predatória da vida, isso ele pode ser ampliado tanto para quem está no território quanto para quem está fora do território. Porque essa perspectiva não predatória da vida, ela pode ser levada também nas relações de consumo. Quando a gente evita, por exemplo, quando a gente dá preferência a alguns certos alimentos do que outros, quando a gente evita o consumo exagerado, quando a gente começa a entender que uma luz acesa a mais, um gasto de energia a mais, é uma necessidade de geração de energia, uma necessidade de criação de hidrelétricas, e a gente vai ter aí processo de deslocamento dos povos indígenas, até porque a gente é o guardião da terra, da Mãe Terra, como a ONU traz, mas a terra não é de nossa posse. Os povos indígenas têm o usufruto da terra. E esse usufruto ele pode ser tirado a qualquer momento inclusive na Constituição está assim, né? Pelo bem maior nacional. Então, se tiver que fazer uma hidrelétrica, como foi o caso lá no Xingu, como foi o caso de Itaipu também, quando essas grandes obras de empreiteiras, enfim, os povos indígenas, eles são Belo Monte, obrigada. Eles são deslocados porque é a ideia de que é um bem nacional. A gente está aí com vários processos, inclusive processos de mineração, projeto de lei de mineração em terras indígenas, que também trazem essa ideia de que é para o bem maior da nação. A gente sabe que vai destruir tanto o território
e destruindo o território destrói a cultura, destrói as pessoas indígenas ali. A gente tem um processo aí também de grande grilagem das terras indígenas, e essas grilagens sendo premiadas com os títulos das terras, e tudo a partir da lei. Então, a gente tem aí vários processos de genocídio, de resistência, e agora a gente tem um processo de genocídio sendo perpetrado através da letra da lei. Então, são projetos de lei, são normativas, são orientações, todos os processos que vêm retirar direitos e, principalmente, vêm retirar o direito do usufruto e desse cuidado com o território. Por isso que eu gosto de chamar a atenção que a luta dos povos indígenas não é apenas dos povos indígenas. É a luta pela mãe terra, é a luta de todos, e é a luta intergeracional. Quando a gente pensa, quando a gente entende que nós não temos muito o que exigir ainda da nossa presença aqui, mas outras gerações virão, e que a mãe terra ela se recupera, ela se recicla, ela se renova, mas a gente não. Então a gente vai ficar, né, vai se tornar poeira aí, vai ter uma história para contar ou não, mas a mãe terra ela se recupera e a gente precisa deixar aí um legado que no mínimo permita que as futuras gerações tenham água limpa, comida sem veneno, possam ainda falar que viram uma onça pintada, mas infelizmente o que a gente vê aí, o prognóstico é bem negativo, de 20 anos para o cerrado, né? Então, não sabemos muito o que a gente vai deixar, não. Bom, só para esclarecer o pessoal, quem não quiser depois fazer pergunta, abrir o microfone, a câmera para fazer perguntas para a Aveline, pode fazer no chat aí, que as meninas, a Lud vai anotar e a gente vai passar para ela responder para a gente, tá? Só dar mais umas gerais aqui para a gente abrir para todo mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco das etnias daqui de Minas Gerais, sabe? Que eu acho, assim, que o governo, de maneira geral, assim, não cuida da cultura das etnias que existem e, de maneira geral, também as escolas não trabalham, assim, eu não vejo, assim. Eu conheci mais, assim, quando eu estava na UFMG, curso de formação, etc. E aqui, um pouquinho, com a chegada de dois estudantes nossos que são da etnia Pataxó. Então, a gente conhece assim, ou quando você viaja, vai para Porto Seguro, ou falar também que está próximo da gente, tem uma interação, né, sul da Bahia com aqui os de Minas e tal, os Krenaques, etc., e Chacreabás. Então, assim, você falasse um pouco disso, né, das etnias aqui de Minas Gerais, e essa relação com a universidade, isso é bacana. E um pouco assim, existe uma interlocução entre os povos indígenas, assim, as etnias, né, daqui, né, no Brasil, como um movimento político, e dentro da América, como é que essa relação, essa interlocução se dá, se existe isso? Eu acredito que sim, porque você citou aí o Krenak, né, ele é uma referência hoje, não só para o Brasil, mas acho que para o mundo inteiro, na questão dos povos indígenas e a luta pela terra. Então, eu gostaria que você colocasse um pouco em relação a isso, se possível. Acho importante você trazer essa reflexão, porque as pessoas até nos questionam, né? Ah, porque vocês se permitiram, é um povo muito diferente, um povo muito desunido, por que vocês não lutaram? Como se a gente tivesse aceitado toda a invasão de braço cruzado, e como se a gente não resistisse hoje, né? Então, com relação aos povos de Minas Gerais, são hoje mais ou menos 18 povos, há alguns povos em processo de etnogênese também, né, de esse ressurgimento. Então, a gente tem uma população muito grande de indígenas em Minas Gerais, mas também que tem esse processo de apagamento. Não existe, os povos de Minas Gerais são muito diversos, né? Você vai ter do Chacreabá, que é mais no norte, nordeste de Minas, os Machacali, completamente diferentes, né? Os próprios Krenak, diferentes. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nessa região mais central, tem o povo Puri também, que é de Minas Gerais, mas também essa parcela dessa população migrante. Como a senhora mesmo traz a questão do povo Pataxó, que é um povo da Bahia,
que se estabelece por toda Minas Gerais, né? É um povo que se espalha. E o povo do Nordeste, de modo geral, que está em Minas Gerais, né? Como os Quiriri de Caldas, que inclusive estão em processo de regulamentação fundiária de um território Quiriri, e outros povos indígenas que são de origem nordestina, que estão criando territórios em Minas Gerais. Então, existe também uma questão da negação de identidade baseada também na história do fenótipo, que são povos também que não têm um fenótipo xinguano, ou aquela ideia daquela caricatura de índio, que seria um bom selvagem, o Papa Capim, enfim. Essa ideia de um indígena romantizada, né? Então, esses povos indígenas em Minas Gerais também sofrem um grande processo de apagamento histórico. E eu acho que é bem importante agora a gente começar a entender que essas pessoas indígenas, elas estão em todos os lugares, que não existe mais, não tem mais como tentar nos silenciar, ou tentar criar uma ideia de um indígena genérico, ou tentar falar por nós, né? A gente tem estado nesses lugares também, nas mídias digitais, a gente tem vários jovens, né, usando o TikTok, fazendo vídeos que educam e, ao mesmo tempo, já que comunicam nessa mesma linguagem. Então, não é mais necessário que a gente esteja sempre só palestrando. Então, tem outras formas também, né, de chegar a esse conhecimento. E dizer que, na hora da gente comunicar entre nós, um dos grandes pontos é o acampamento Terra Livre, que ele já acontece há 17 anos, em Brasília. Agora já é o segundo ano que está sendo online, mas a gente tem tentado se fortalecer, se encontrar, assim, né, através das redes sociais e fazer esses encontros. A gente tem utilizado bastante nesse período de isolamento as lives, os Meet da vida, Zoom, e até nas comunidades indígenas com um pouco mais de dificuldade, dependendo do sinal, mas também conseguindo fazer esses encontros para que a gente não se perca, né? Porque apesar dessa diversidade cultural e de línguas e de cosmovisões, a gente tem em comum esse respeito pela Mãe Terra, essa relação de parentela, né? Como a gente chama o outro, seja de qualquer etnia, a gente chama de parente. A gente entende que a nossa relação de coletivo, de comunidade, ela é maior do que a nossa relação de sangue. E a gente estende também essa necessidade do Nhanderecó, né, que vem da palavra Nhandê, de nós. Precisa estar bom não só para mim, tem que estar bom para nós. Então, a gente estende esses nossos conhecimentos em comum, que estão acima das nossas diferenças, que são grandes, inclusive, né? Então, você vai ter povo que tem 300 anos de contato, outros povos têm 40 anos de contato, outros povos são isolamento voluntário, como a professora trouxe, que não tem contato nenhum, que não querem contato nenhum com a sociedade não indígena. Então, essas diferenças, essas diversidades vão existir também a partir do tempo de contato. Essa ideia, né, de que o indígena está ali isolado na mata, pelado, são para algumas etnias que fazem essa escolha. Não existe mais no Brasil, a gente não teria, por causa dessa força do invasor, a gente não teria mais nenhuma etnia isolada, se não fosse por escolha. Então, a gente fala hoje de povos, existe inclusive a OPI, né, o Observatório dos Povos Isolados, que são povos isolados por uma escolha dessa comunidade mesmo, de entenderem que esse encontro só traria mais danos, né? Mas a gente percebe também que com a destruição do próprio território, o isolamento voluntário ele acaba sendo cada vez mais impraticável, né? Porque por mais que essa população se isole, esse invasor, esse garimpo, essa madeireira, esses caçadores, eles vão estar sempre se aproximando e o território cada vez menor, cada vez mais difícil e impraticável esse isolamento voluntário. Bom, a questão da terra, né? Você falou da terra aí. Como é que está o movimento da questão da demarcação de terras indígenas? Nesse contexto que a gente está vivendo hoje. E uma coisa que eu gostaria que você analisasse com a gente é uma frase que, infelizmente, eu já ouvi muito, e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui já ouviu,
é de uma extrema violência, mas que você, assim, mostrasse para a gente o quão tá errado essa frase, que às vezes a gente vê pessoas na inocência falar uma coisa dessa, tipo assim, minha avó foi pegada a laço, né? Então, assim, isso, assim, deixa até a gente constrangido quando vê as pessoas falarem, mas infelizmente isso é natural, às vezes, em muitas famílias que, né, teve descendência indígena, ou tem e tal, quando vão contar as histórias do passado e tudo, refere-se às mulheres indígenas dessa forma. Foi uma violência que foi naturalizada, né? E faz parte, infelizmente, da história de muitas famílias, o que não deixa de ser simplesmente esse estupro sistemático das mulheres indígenas, esse sequestro, né? E além do sequestro, uma negação da própria cultura, até porque as pessoas trazem isso na família, mas não conseguem dizer de qual etnia, não conseguem dizer quem que era essa mulher, quem que é essa mulher que foi sequestrada, que foi silenciada, que foi impedida de passar a sua cultura, que teve a sua cultura desmerecida e tida enquanto inferior em relação à cultura do dominante, né? Então, trazem aí uma história de silenciamento, de violência na família que não conseguem nem narrar. Isso é muito grave e isso faz parte dessa configuração, dessa invenção de Brasil, que hoje a gente tenta e a gente contracoloniza, né? Quando a gente escuta esses casos, né, a gente sempre intervém, a gente sempre traz a vermelha, que isso são casos de violência, e isso mostra como não existe democracia racial no Brasil. Também dessa formação, né, de negação de identidade, para trazer para o brasileiro uma ideia de não pertencimento, né, enquanto um povo sem identidade, sem pertencimento, o que só enfraquece, né, inclusive até na nossa própria condição de cidadão. Quem é esse cidadão brasileiro que não se importa com a coletividade, que não se importa com o outro, que não tem uma noção de pertencimento? E aí, com relação às políticas públicas, a gente entende que até essa falta de pertencimento, ela nos atinge diretamente, porque a gente não tem muitos parceiros na luta. Sempre acha que isso é coisa de índio, é um assunto lá deles. Não é. Para a gente ter essa floresta em pé, para a gente ter esse bioma preservado, a gente precisa de demarcação da terra. A gente precisa ter, inclusive, como eu disse antes, a demarcação ela não nos dá a posse, no sentido de essa terra não é nossa, a gente está ali, a gente tem usufruto dessa terra. Então, quando o Estado vem e por qualquer motivo ele demanda dessa terra, os povos indígenas acabam sendo retirados desse território, que é um território ancestral, de presença ancestral. A gente fala, a gente está numa luta contra o marco temporal, justamente por isso. A gente não está num território a partir de 88. A gente está nesse território há muito mais de 520 anos, né? Mais de milhares de anos, essa nossa presença aqui. Nessa terra que hoje se chama Brasil, né? E foi nominada de América, essa Biayala. Quando a gente entende também que sem a demarcação não tem território em pé, não tem floresta, não tem água, não tem biodiversidade. A gente fala de uma demarcação que tem sido extremamente atacada. A gente tem aí um atual governo que, desde a sua campanha, ele já dizia que não haveria 1 centímetro de terra indígena demarcada. E isso tem se cumprido, não só com a não demarcação das terras indígenas, como com a revogação de pedidos de estudos sobre as terras indígenas, porque uma terra indígena não é demarcada assim, do nada. Existem estudos para que, com estudos, laudos antropológicos, é um processo burocrático muito grande. Não é só o povo dizer, olha, nós somos indígenas e vivemos aqui. Existe um processo do Estado que demora para sair esse processo de demarcação. O que é muito mais simples na hora de dar esse título a um invasor. Ele consegue sem nenhum tipo de burocracia. Inclusive, vários projetos de lei estão aí para flexibilizar ainda mais esse processo. Mas para os povos indígenas terem direito à demarcação, é um processo extremamente burocrático e que agora a gente tem, inclusive, nos deparado com o processo de desmarcação de terras indígenas. Terras indígenas que estavam em processos bem adiantados de homologação, que estão sendo revistos, para que esse direito ao território seja cada vez mais retirado.
E com esse direito ao território cada vez mais retirado, a migração vai aumentar. Essa presença indígena nas escolas, como vocês já têm vivenciado aí na escola de vocês, mas como a gente tem vivenciado aqui na cidade há décadas, isso vai aumentar. E essa presença indígena sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de política pública, nem municipal, nem estatal, que possa dar qualquer tipo de suporte a essa população indígena na cidade. Então, quanto menos demarcação de terras, mais migração e mais vulnerabilidade fora do território. Beleza, Avelin. Eu vou abrir agora para as perguntas, tá, gente? Acho que o Felipe fez uma pergunta. Felipe, vou abrir para você aí, seu primeiro. Você pode fazer a sua pergunta? E depois a gente... E a partir do Felipe está aberta aí. Quem não quiser, escreva no chat. A Luz está controlando as perguntas. Felipe? Cadê o Felipe? Gislene, você levantou a mãozinha, você quer falar? Pode falar. Gislene, seu microfone está aberto, pode falar. Não, acho que não. Eu acho que ela saiu. Saiu. Vamos ver o Felipe. Felipe, vou ler aqui. Você falou sobre o dinamismo das demais culturas e o quanto se exige dos índios que eles parem no tempo. Sabemos que essa é uma estratégia para desmoralizar e desacreditar os movimentos indígenas, assim como os próprios índios. Como você vê que as escolas podem ajudar a tratar essa percepção falha que temos enraizada e educar a população de que o índio não é apenas alguém que vive da natureza? Essa é a pergunta do Felipe. Só um minuto. Primeiro, né? Lembrar que a gente tem feito um trabalho de letramento racial, e o letramento racial, ele faz parte também de uma ressignificação do próprio vocabulário. Então, a gente não usa o termo índio, o termo indígena, a gente tem ressignificado, tem batido muito nessa tecla, porque essa ideia de índio foi uma invenção mesmo de terceiros. Nós não nos identificamos assim. Nós nos declaramos enquanto povos indígenas, povos originários, ou o nome da nossa nação. Eu sou Cambiuá, parente é Guarani, parente é Ticuna, enfim, a gente se reconhece assim. Então, uma forma de letramento racial também é ressignificando as palavras. Tribo, a gente não usa essa palavra tribo, é que povo você pertence, qual etnia. E essa palavra também índio, enfim. E várias outras formas de racismo que estão também no nosso vocabulário. Então, é preciso ressignificar também a nossa gramática. Então, com relação a essa ideia de esse desmerecimento, essa desconstrução do movimento indígena, ela vem, sim, a partir desses estereótipos sobre essa tentativa de que a gente fique cristalizado no tempo e que não é possível a gente esperar que qualquer tipo de cultura esteja parado no tempo. O branco, ele não está parado em 1500, né? Ele se sente universal no direito de poder acessar qualquer tipo de cultura e ele mesmo não deixa ele não deixa de ser branco, ele não perde a sua branquitude. Já os povos indígenas, quando acessam qualquer cultura, já vêm com aquela ideia de aculturamento, né? Então, vocês estão usando celular, não são mais indígenas. Vocês estão na cidade, não são mais indígenas, estão na universidade, não são mais indígenas. E o que não é a mesma, não é a mesma realidade para aquele que se pensa universal, né? Cláudia, pode falar. Ô, Gislaine, tudo bem, a gente entende se a sua bateria está acabando, mas qualquer coisa vai ficar gravado, aí a gente manda nos grupos, tá? Cláudia. Tá, eu tô com um probleminha aqui no meu
minha tela de abrir aqui, mas eu vou falar. Tá dando para escutar, Sônia? Tá, né? Ô, Avelin, eu sou Cláudia, também sou professora de História da escola, e eu queria ver se você pode fazer para mim a seguinte observação, que é o que eu estou enxergando hoje, assim, muito. Aquele darwinismo social do século XIX, eu acho que ele está sendo colocado em prática com esse novo governo, né? Eu enxergo muito isso, que esse novo governo quer fazer essa limpeza, vamos falar assim, entre aspas, né? E aí eu queria ver com você como é que você está enxergando isso, porque nessa abertura que teve dia 22 da Cúpula do Clima, ter somente uma pessoa representando os povos, né? Eu acho que já é uma forma de cercear o direito. Então, assim, como é que você está enxergando isso a partir desse governo? Você já falou até, mas eu digo assim, você enxerga esse darwinismo social do século XXI, do século XIX, vindo para o século XXI, você enquanto socióloga? É isso que eu queria te perguntar, por favor. Cláudio, muito, muito boa a sua pergunta. Eu acho que trazer essa perspectiva de um darwinismo social para esse momento é essencial, porque a gente está passando aí por um racismo científico também retornando. A gente tem as maiores vítimas dessa pandemia, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas, né, que são tidas como pardas também. A gente tem até pelo próprio escalonamento da vacinação. A gente não tem pessoas indígenas e pessoas negras nessa idade tão avançada como começou essa imunização, até para chegar nessa proteção social. Existe sim um darwinismo social, existe um uso da pandemia enquanto arma genocida e etnocida, e a partir também dessa forma de pensar quem que pode estar nas ruas, quem pode estar pegando ônibus e quem pode ficar em casa fazendo essa ideia de isolamento. Existe, além desse darwinismo social retornando forte, esse racismo científico quando negam a populações que são historicamente vulnerabilizadas o acesso à proteção, né? À imunização e a forma de proteção maiores com relação a outras parcelas da população menos expostas, menos vulneráveis. E também percebo quando a própria FUNAI, que era para ser um órgão de apoio aos povos indígenas, que trabalhasse para os povos indígenas, vem aí criar portarias e normativas em que ela coloca a heteroidentificação, passando por um processo, inclusive, de DNA. A gente sabe que no Brasil, se a gente fizer DNA em qualquer brasileiro, a gente vai achar uma diversidade imensa, o que não consegue capturar o pertencimento étnico. Então, por que eu traria à tona novamente uma ideia de um racismo científico, traria novamente uma ideia de um darwinismo social? Por que essa população ela não é bem-vinda aqui? É aquele processo também de embranquecimento da população brasileira, né? Aquela forma de trazer imigrantes europeus para que trouxessem para o Brasil uma cara mais aceitável, uma aparência mais aceitável diante do mundo. E o que a gente percebe é que, apesar desses processos de embranquecimento, de darwinismo social, de etnocídio e genocídio, eles não conseguem, né? Eles não conseguem nos apagar, eles não conseguem, porque a gente tem um toante, né, que fala disso, né? Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. E nós somos povos de formigueiro, a gente reage, a gente luta em coletivo. E é por isso que a gente tem chamado a atenção para o restante do país para se somar a essa luta. A gente não está enfrentando um desgoverno genocida somente porque nós queremos que esse governo caia. Não. É porque a gente é resistência nesse país há mais de 520 anos. Nós já passamos por outros processos de genocidas. Nós passamos por processos genocidas através da rubéola, através de outras doenças que eram doadas ali, roupa contaminada, comida com veneno, comidas que eram envenenadas na hora da colheita, comidas que eram envenenadas. Agora a gente tem esse processo do agronegócio também envenenando as águas.
e a comida também, e o solo, de modo geral. Mas a gente sabe como é resistir. Se tem um povo que resistiu a todo um processo de genocídio, de etnocídio, de apagamento, de desvalorização da nossa cultura, é o povo indígena. Então, a gente tem muito que ensinar com relação à resistência, com relação a superar processos genocidas, né? E a gente percebe que se a gente não se colocar agora de forma extremamente forte, a gente não vai conseguir manter mais nada de pé. Isso do ponto de vista da Mãe Terra, né, de floresta, do ponto de vista de direitos, o que a gente conseguir preservar agora é o que vai permanecer para as futuras gerações. Mais alguém? Obrigada pela pergunta, Cláudia. Márcia. Eu quem? Espera aí, quem? Márcia. Márcia, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Minha pergunta é mais relacionada à questão de representatividade política. Nós tivemos aí o Juruna, né, que foi extremamente emblemático a eleição dele na década de 80, depois nós tivemos, acho que em 2000, não sei se 2018, 2019, não sei, uma deputada indígena eleita, mas a gente sabe que a representação dos grupos sociais, né, de forma geral, ela é muito pífia no parlamento. Né? Se a gente for pensar a quantidade de cadeiras que tem lá disponibilizada para os representantes, a gente consegue eleger muito pouco. Os deputados que estão lá, eles representam os grupos mais poderosos, né, que são os grupos mais ricos, os banqueiros, os industriais, e aí os trabalhadores, os nativos ficam de fora. Aí eu queria saber se há algum movimento, alguma organização dos grupos nativos em relação à perspectiva de ocupar esses espaços, porque existe a resistência, a gente sabe disso, mas eu gostaria de saber se organizam do ponto de vista político mesmo, de ocupar uma cadeira, de ter uma voz ali dentro do parlamento que possa trazer a realidade do povo nativo e pleitear os direitos, como se diz, juntar forças com outros grupos sociais que também são minoria dentro do parlamento, para poder pleitear os direitos, para poder lutar, né, pelos seus direitos. Eu gostaria de saber se há esse movimento. Eu sei que há, mas eu digo assim, qual que é a perspectiva desse movimento? Principalmente nesse governo, né, que os negros, os nativos estão completamente excluídos, o pobre... Muito boa essa pergunta, Márcia. Eu gostaria de saber... que quando a gente começa a entender que a maioria também dos ataques, eles estão vindo por via de lei, né, por formato, pela caneta, a gente precisa também estar instrumentalizado dessas ferramentas. Então, a gente teve a Joênia Wapichana, em 2018, eleita a primeira mulher indígena deputada federal. A gente só tinha tido Juruna, né, então a gente não tinha tido nenhuma mulher indígena. E a gente teve a Sônia Guajajara como vice do Boulos em 2018 também. A gente não sabe exatamente. Também foi muito simbólico, né? Aquela vice, a Sônia enquanto vice, mas trouxe essa visibilidade para a questão indígena. Isso foi importante, até porque, às vezes, a própria esquerda, não pauta a questão indígena da forma que tem que ser tratada, a importância que tem que ser dada. Às vezes, vários movimentos, até de igualdade racial, esquecem o povo indígena nesse debate antirracista. Às vezes, mulheres esquecem a mulher indígena no debate feminista. Então, a gente precisa estar sempre ali fazendo essa correção. E os indígenas, e as mulheres indígenas, e a juventude indígena. E tem que trazer sempre esse... E eu esperava que isso não fosse necessário, né? Que fosse algo já orgânico, mas não é. Então, a gente tem os movimentos indígenas de fortalecimento de candidaturas. A gente teve a PIB, que fez no ano passado uma campanha Vota Parente. A gente teve aí 5 indígenas eleitos a prefeito na campanha passada. O número de vereadores eleitos, eu acho que não foi muito expressivo, mas com relação a esses prefeitos indígenas, existe uma grande esperança, né, que consigam fazer desses municípios que valorizem a cultura. A gente tem um prefeito de Pesqueira, o Marquinhos Chucuru, que ainda está com o processo ainda impedido, ainda não tomou posse, mas a maioria desses parentes que foram eleitos, eles já vinham de uma trajetória de um movimento de base dentro das suas comunidades, né? Então, a gente tem aí um prefeito Chacreabá, aqui em Minas Gerais,
que já era professor da comunidade, bastante respeitável, e um professor jovem, então ele tem bastante para oferecer agora para o povo Xacriabá. E, infelizmente, a gente teve do ponto de vista também de um recorte de gênero, poucas mulheres eleitas, mas a gente precisa estar nesse lugar. A gente não tem, por exemplo, Minas Gerais, a gente não tem deputadas estaduais indígenas. É preciso que a gente consiga estar nesses lugares. Em Belo Horizonte, a gente não tem vereadores indígenas. Em 2016, eu fui a primeira candidata indígena da história de Belo Horizonte, mas principalmente para demarcar esse lugar, né? A gente sabia que para disputar uma eleição não adianta só a gente ter boa vontade, né? Precisa ter a máquina a nosso favor, e a gente sabe que quem está nas lutas não tem essa máquina, né? Os próprios partidos também fazem as suas próprias eleições, então os partidos não dão voz nem para as mulheres indígenas, nem para as mulheres negras, a comunidade LGBT e trans também tem essa dificuldade de acessar esses lugares de poder, até porque a própria estrutura partidária ela já é excludente. Mas o que não nos impede de tentar e de estar trazendo as demandas dos povos indígenas aí. E é fundamental que para 2022 a gente consiga ter um parlamento mais indígena, porque a Joênia Wapichana está fazendo um trabalho maravilhoso lá, mas percebe-se que é um trabalho solitário, né? E contra a máquina do agronegócio, da bancada do boi, da Bala, da Bíblia, uma pessoa indígena só é muito pouco. Mais alguém? Para eu fazer mais. Enquanto vocês pensam aí, né, não tem nenhuma mãozinha levantada. A Luciana, ela não está podendo, nós estamos dividindo o computador, eu vou falar aqui por ela. Ela está perguntando o seguinte, se tem alguma comunidade indígena aqui em Belo Horizonte, uma organização, tipo assim, nós temos, igual nós temos aqui do lado da escola, a 100 metros, 1 quilômetro Mangueiros, entendeu? Que a gente é parceiro deles e tal, e nesse nosso projeto de Kizomba, né, obviamente a gente trabalha o tempo todo nessa década, né, que nós temos do projeto, eles estão inseridos nesse processo aqui. Então, eu quero saber o seguinte, se existe alguma comunidade indígena aqui com suas próprias características e organização dentro da cidade de Belo Horizonte. Sim, nós temos um coletivo que se chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, você acha lá no Facebook, no Instagram também, e esse coletivo é esse que reúne mais de 23 etnias. E aí que tá, nós não temos um território específico, essa é uma das maiores dificuldades, inclusive quando a gente foi acessar políticas públicas, nós juntamente com Mangueiras, que é vizinho de vocês aí, nós acessamos, por exemplo, o Banco de Alimentos e também estamos na igualdade racial, né, representando os povos indígenas. Mas como a gente não tem esse território fixo, esse território único, a gente está espalhado por todas as regionais e região metropolitana, existe uma dificuldade de mapeamento dessa população. E aí, quando a gente vai, inclusive, demandar políticas públicas, até a questão da vacinação mesmo, houve uma dificuldade por causa dos postos de saúde não terem nas suas fichas lá, né, a categoria raça-cor, para saber que essa população indígena faz parte das suas regionais. Então, é importante a importância de ter estatísticas, né, para a gente poder realizar nosso trabalho com mais assertividade. E aí, nas escolas também, como é importante, você ter a noção de quem são aqueles seus alunos, que existem alunos indígenas, de qual é a etnia que eles são, qual é o pertencimento deles, se eles são de Minas Gerais, se eles são de outros estados. E isso faz com que a gente consiga ter acesso a essa política diferenciada. Então, a gente está tendo dificuldade agora, por exemplo, a vacinação. Os povos indígenas são prioridade também na vacinação contra a gripe, e algumas pessoas não acessaram porque no posto de saúde não tem lá sua categoria raça-cor preenchida acertadamente. Então, quando a gente começa a trazer essa necessidade dessa organização, de estar junto com os demais grupos, principalmente esse 99%, né? Essa imensa minoria, que a gente é minoria com relação a direitos políticos, mas a gente é a grande maioria desse país, né? A gente precisa se unir, a gente precisa estar junto com outros movimentos para que a gente consiga sair desse patamar ainda de só ficar gritando, né? A gente precisa ver as coisas acontecendo de fato. A gente não tem mais paciência, nem muito mais tempo para ficar só
nesse letramento. A minha última para finalizar, tá? A questão da arte, né? A gente sabe que a arte indígena é uma coisa assim, de extrema riqueza, belíssima, mas tem os seus simbolismos, né? Os grafismos, etc. Sagrados, etc. Gostaria que você explicasse um pouco isso para a gente, porque nós somos leigos, a gente admira a arte, mas às vezes a gente não tem uma ideia e um conceito para melhor trabalhar, né? Não estou falando de mim, mas os professores de arte que estão aqui, obviamente, sabem muito bem fazer esse trabalho deles. Mas, de maneira geral, para nós que somos leigos, sabemos admirar, para a gente não cair nos estereótipos, né? E respeitar a arte indígena e admirar, além de admirar essa arte. É engraçado curioso que eu falei sobre isso ontem, em uma aula, sobre os povos indígenas serem o povo da beleza. A gente admira a beleza, a gente busca a beleza, a gente celebra a beleza. Então, isso em tudo, né? No nosso traje, no nosso cocar, na nossa pintura, nos instrumentos, sejam instrumentos utilitários ou instrumentos apenas pela arte, pela estética mesmo. E a gente está vivendo um período de celebração da feiura, né? Da pobreza, da miséria, da pobreza intelectual, principalmente da pobreza intelectual. Uma celebração da ignorância, o que vai completamente contrário ao que os povos indígenas acreditam e o que a gente celebra, né? Que é a beleza, o conhecimento, as trocas, no sentido de partilha, né? Eu acho que a palavra troca, ela é até complicada de se utilizar. As partilhas. A gente nunca foi um povo que quis reter para nós nem os nossos próprios conhecimentos, né? A gente vê aí tantas medicinas indígenas sendo partilhadas aí sem o menor respeito, nossa arte sendo copiada, tudo que é nosso sendo colonizado e sendo aí revestido de uma aparência que possa ser vendida, né? E sendo capitalizada, né? Então, as pessoas vêm capitalizar em cima da nossa arte, em cima do grafismo, em cima da cultura indígena, em cima dos saberes, em cima das medicinas. Inclusive, a gente percebe isso, né, no uso das pessoas fazendo uso do rapé e pessoas se intitulando xamã, porque usam ayahuasca, enfim. Esse processo de apropriação cultural, ela precisa ser vista em todos os aspectos, desde de um simples feitio de um cocar de cartolina, a pessoas que se intitulam pajés e xamãs, porque acham que tiveram uma experiência ali astral com uma erva, com uma planta de poder. Para dar-se aos povos indígenas o que é dos povos indígenas. O que é nosso, é nosso. Nós podemos fazer partilhas, oficinas, mas ter o que é nosso sagrado feito de uma forma banalizada, a gente teve aí uma oficina de cocar, no Carnaval de 2018, acredito, 17 ou 18, ofertado pela Fiat, que tem esqueci o nome agora do museu que eles têm lá na Praça da Liberdade, e aí esse coletivo entrou, como assim, questionando, né? Como vocês estão fazendo oficina de cocar? Vocês sabem o significado do cocar, né? E não sabiam, e eles acabaram tirando da programação, não porque eles quiseram aprender o significado do cocar, mas porque estava dando Casa Fiat de Cultura. Obrigada. Obrigada, que a memória aqui, para nome de coisa, não tá me favorecendo. Então, essa Casa Fiat de Cultura, ela fez uma oficina de cocar para o Carnaval, e nós questionamos, e ela tirou da programação deles, porque estava dando trabalho para eles, e eles não queriam uma propaganda negativa. Não foi porque nos respeitassem, não foi porque quisessem saber o significado. Então, só para resumir um pouco, né? Somos mais de 300 povos, falamos de mais de 200 línguas. Então, há grafismos, por exemplo, que é sagrado para o meu povo, que não vai ser sagrado para outro povo. Né? Vai ter aí uma forma de, alguma palavra, alguma forma de tratar, que não vai ser igual, vai ser essa multiplicidade de culturas.
mas por isso que é fundamental, para não errar, fazer essa escuta. Dizem que nesse tempo de pandemia, a escuta é um novo abraço, né? Então, que os educadores eles estejam dispostos a abraçar toda essa diversidade dos povos e tudo que a gente tem para trazer para partilhar. Bom, eu gostaria que você falasse, assim, de você, o seu pertencimento étnico, essa relação sua familiar mesmo, como se deu, assim, esse pertencimento sempre existiu? Étnico sempre existiu? Ou ele foi uma construção? E a relação familiar e a questão da religiosidade, o que tem a ver aí com seu pertencimento? Eu acho que falar da minha construção familiar fala-se da minha construção étnico-racial, porque a minha mãe era indígena, meu pai é negro, e a gente tem esse encontro de uma forma de uma precarização, inclusive, do território. Meu pai conheceu minha mãe lá em Pernambuco, dentro de uma obra que eles estavam fazendo a canalização do rio Mochotó, que a gente sabe que canalização de rio é sempre uma violência também contra o rio, né? Essas tentativas de transposição, enfim. Então, minha mãe, jovem, trabalhava ali como doméstica na casa onde que ficavam os peões de obra, ali onde estava meu pai, e eles se conheceram ali. E daí em diante a gente se tornou uma família meio nômade, né? Eu sou a caçula de 3 filhas, e nesse processo, uma preservação, mais que uma construção identitária, houve da minha parte uma luta por barrar a desconstrução. Eu tenho as 2 irmãs que sabem que são indígenas, que respeitam, mas que não dão muita importância para a nossa cultura. Elas estão aí no mundo, quando alguém fala alguma coisa da cultura indígena, elas se colocam, mas não é uma temática que elas trazem como luta de vida. Então, meio que na minha casa, fora a minha mãe, só tem eu mesmo que trago mais forte bandeira. Mas as crianças também têm trazido com muita força isso. Porque houve sobre elas um processo, por elas serem mais velhas, eu acredito que o processo de apagamento foi até mais cruel, porque vindo de, nós não sendo de Belo Horizonte, estando numa cidade estranha, numa terra alheia, para se colocar enquanto mais um diferente, principalmente na periferia, isso tem que ter uma qualidade, no sentido de uma força de identidade, uma força moral muito grande. E para meninas criadas aí distante do seu território, longe da presença, inclusive, do pai, isso não era uma coisa fácil. Então, eu acredito que na minha família, nessa minha construção identitária, sou eu quem trago com mais força a força e a resistência da história dos povos indígenas. Uma forma, inclusive, de honrar, né, a minha mãe, de honrar a minha avó, poder fazer por elas o que elas não puderam fazer, né? Que era dar o nosso recado, que era honrar e celebrar a nossa cultura em qualquer lugar que eu esteja, né? Então, seja na universidade, seja à frente de uma sala de aula, seja em uma audiência pública, seja na frente de parlamentares, onde quer que eu esteja, eu faço questão de honrar e de celebrar esse meu pertencimento. Infelizmente, acredito que o processo de apagamento ele se dá em algumas pessoas com mais força do que em outras, né? E com as minhas irmãs conseguiu ter um apagamento muito forte. Que lindo. O professor Joselito, professor de arte, ele escreveu algo aqui que eu vou te passar. Infelizmente, a arte e cultura indígena teve nenhum reconhecimento ou foi deveras limitado, estereotipado ou marginalizado nos meios acadêmicos ao longo da história. Mesmo na atualidade, apesar dos avanços, percebo pouca pesquisa, pouco acervo. Como você vê, na atualidade, as políticas à pesquisa e ampliação de registro cultural indígena com o intuito de divulgação, valorização e preservação da arte indígena? Isso. A gente tem hoje um grande número de artistas indígenas contemporâneos que tem ocupado, inclusive, esse lugar das galerias, das instalações. A gente teve aí o próprio,
esqueci o nome do parente, a Dayara Tucano estava com o parente Jaider, lá em Belo Horizonte, onde teve aquela instalação, né, lá no viaduto de Santa Teresa, daquelas serpentes, né? Teve aquela instalação, também teve um painel chamado Mãe d'Água. Então, a gente tem aí vários indígenas que estão fazendo uma outra arte também, não só aquela arte que se espera, né? Aquela arte do grafismo, a arte utilitária nas cerâmicas, enfim. Mas essa arte também que ocupa as galerias. Então, é importante também se atentar para isso. Indígenas que estão fazendo cinema, indígenas que estão na fotografia, artistas, né, cantores e cantoras, e a gente está mostrando, inclusive, mais uma vez, trazendo essa questão do dinamismo cultural, né? A gente teve aí, inclusive, não sou fã de Globo, mas isso é importante para a representatividade, teve uma artista indígena no programa The Voice, isso é importante para mostrar, olha, os povos indígenas estão aqui e a gente pode fazer o que a gente bem quiser, né? E também esse registro, ele não precisa mais ser feito pelo não indígena. Esse registro da arte indígena, como antes era feito, né, pelos processos antropológicos e museologia, inclusive o museu, ele foi um grande agente de roubo da cultura indígena. Então, muitas peças indígenas que o povo não tinha, mas tinha no museu, ou que havia sido roubado dos povos indígenas, estavam ali no museu e que, na verdade, deveriam ser devolvidos para o povo. A gente teve aí no incêndio do Museu Nacional uma grande perda de acervo indígena que nunca mais será visto, línguas indígenas que não têm mais falantes. Então, a gente precisa questionar também esse papel dos museus. O que está seguro exatamente numa sala com ar-condicionado ou se aos cuidados daquele próprio povo que tem esse respeito e esse sagrado que vai para além de uma peça, né, destituída de significado. Então, nós, povos indígenas, estamos fazendo os registros, estamos também nos instrumentalizando, muitos indígenas antropólogos, então a gente começa a sofrer menos essa invasão no sentido de manipulação de informações, né? Porque o que a gente tinha eram não indígenas que iam até o território, faziam seus TCC, faziam seu mestrado, seu doutorado ali, e não havia nenhum retorno para a comunidade. A própria comunidade não sabia o que tinha sido descoberto ali, o que tinha sido registrado. E agora a gente, com os próprios parentes fazendo esse registro, a gente consegue ter mais materialidade do que tem sido registrado a respeito de nós mesmos, né? Aquilo que a gente fala, nada de nós sem nós. Agora a gente não vai ficar mais nesse lugar de coadjuvante da nossa forma. Bom, só para finalizar, a última pergunta, qual é a sua opinião sobre a evangelização nos territórios indígenas da professora Carolina de Educação Física? Essa pergunta é excelente. A gente está nesse retrocesso, né? É um retrocesso que é 500 anos atrás mesmo. Então, a gente tem uma nova onda de catequização. É uma catequização vindo das igrejas pentecostais, infelizmente. Então, e inclusive sendo incentivado por esse desgoverno. Esse desgoverno tem permitido que ONGs de evangelização, principalmente estrangeiras, elas entrem em territórios de parentes indígenas que estão em isolamento voluntário, que não querem ser expostos a essa cultura, mas eles trazem, inclusive, também uma exploração da vulnerabilidade. Então, quando existe a fome, existe o adoecimento, o empobrecimento, essas pessoas vão ali e oferecem um certo atendimento de saúde, desse conceito de saúde não indígena, né? Levam uma cesta básica, levam bala, doce para as crianças, e ali fazem esse processo de evangelização, o que nada difere da época dos espelhinhos, né? Que falavam, trocava por espelhinho. Então, é a nossa alma aí sendo colocada aí no mercado novamente, um desgoverno que influencia esse tipo de prática, que faz vista grossa para a invasão de territórios de povos isolados, que faz vista grossa para a invasão do garimpo, que faz vista grossa
para toda a destruição da cultura em sua forma mais sagrada, mais importante, porque aquilo que a nossa espiritualidade, ela diz muito da gente. Então, quando a gente começa a ser atacado diretamente nessas bases, a gente começa a perder muito da nossa estrutura. Então, a gente precisa entender que existe liberdade religiosa, as pessoas podem ser expostas a qualquer tipo de religião, mas essa questão da exposição a uma religião é uma coisa, a imposição a uma religião é outra. Eu posso ser exposta ao islamismo não, ao hinduísmo, ao budismo, eu posso ser exposta a qualquer religião, mas isso se eu tiver, assim, oportunidade de escolha. No caso das igrejas ali, há uma imposição. Eu não posso ser outra coisa, a não ser aquilo ali que estão me pregando como a salvação, como a única saída para o meu povo, para aquela miséria que foi ali colocada. Então, eles mesmos trazem as doenças e eles mesmos oferecem um único tipo de antídoto, né? Então, a gente precisa, sim, combater esse racismo religioso, essa violência e esse novo catecismo contra os povos indígenas. Ok. Eu gostaria de te agradecer demais. Você é uma guerreira, né? E assim como nós, estamos na luta aí para melhores dias, né? E principalmente que a nossa situação política melhore, né? Que a gente tenha mais responsabilidade, compromisso com o outro e principalmente com a questão de solidariedade com aquele que está precisando, porque a fome chegou com força total e a miséria no nosso país, mas está do nosso lado. Então, olhar na frente, olha primeiro por perto, vamos ajeitar por perto para depois organizar e melhorar o resto. É assim que a gente caminha. E com muita luta e muita força. Eu vou passar para a Cristiane para finalizar. Gostaria imensamente de seu retorno depois, com a gente presencial, fazendo oficinas aqui, principalmente com a comunidade escolar, com as mães, com os alunos, os nossos estudantes, que realmente a gente faz a nossa formação em função nossa, mas principalmente deles. Um grande beijo no seu coração, tá? Fiquei muito feliz, você é muito linda. Obrigada. E depois, no finalzinho, pessoal, se vocês quiserem abrir a câmera aí, para a gente tirar uma foto, o Felipe vai printar uma foto aí para quem quiser, tá? Aí a Cristiane, vou passar para a Cristiane para ela finalizar. Beijo, Aveline. Obrigada demais. Quero agradecer também, Sônia, antes de você passar para a Cristiane, esse convite e dizer que nós, professores, somos sim essa resistência. Quero agradecer também, porque vocês também não desistem, né? Estão aí buscando essa formação, buscando adaptar a educação a esse novo formato. Eu sei que o município não está fácil, essa nova reorganização, volta, não volta, mas estão sempre aí buscando formas de melhorar e de dar acesso ao conhecimento a nossos alunos, à comunidade escolar de um modo geral. Então, quero dizer que eu estou junto nessa formação, que precisarem de mim, podem demandar, estou aí para somar. Aveline, muito obrigada. Eu queria que você repetisse para mim uma palavra que você usou. Tem que estar bom para todos nós, né? Não tem que estar bom para mim, tem que estar bom para todos nós. Eu queria que a gente terminasse, né, essa reunião com você repetindo lindamente, né, essas palavras aí para a gente, porque aqui na escola a gente é muito assim, né? Tem que estar bom não só para mim, mas para toda a nossa comunidade, para toda a nossa família. Será que você podia repetir para mim, que eu achei muito bonito? Para nós, né? E o que os povos indígenas acreditam é no bem viver, no Yanderekó, na nossa forma de ser no mundo. Yandê, que é nós. Para que nós estejamos bem. Não pode somente que eu esteja bem, eu e a minha família. Eu preciso poder fazer pelo outro. Eu preciso saber que eles também estão tendo acesso a uma segurança alimentar, a um acesso a um tipo de proteção que não seja só minha, né? Yandê, Yanderekó, a nossa forma de ser no mundo. Muito obrigada. Então, é com essas palavras que a gente te agradece, né? Que é bom para mim, vai ser bom para todos nós, né? Nessa proteção.
E eu queria muito te agradecer e poder contar com a sua presença aqui na nossa escola, você conhecer a nossa família, né? Porque aqui a família Encha mesmo, nós sabemos disso, né? Então, eu te pedi desculpas por esse contratempo aí de corre aqui, porque a gente realmente é um novo normal, né? A gente faz no beabá todinho certinho, mas na hora que vai acontecer, dá tudo diferente. Eu fiquei até muito chateada, até falei, meu Deus do céu, não era para ter acontecido nada disso. Estava toda preparadinha, pesquisei, né? Fiz bastante coisa, mas na hora do vamos ver mesmo acontece alguma coisa, que esse novo normal, eu não fui, eu e nós aqui, professores, não fomos preparados para esse novo normal, né? Nós somos da época do caderninho ainda, né, de anotar, e agora com o computador, os meninos resolveram aqui em 5 minutos, coisa que eu estava lá, eu vou para cá, vou para lá, mas enfim, tá tudo certo. Aí gostaria de pedir para vocês abrirem a câmera, eu vou chamar um companheiro aqui, né, que é bem mais novo que eu, que é o Felipe, que é o nosso monitor de informática, que ele vai saber fazer, que ele vai abrir aqui para mim e vai printar, que é ele aqui bonitinho, ele vai chegar agora pertinho de mim aqui, ó. Vem cá, Felipe. Segura aqui, tá? Quando aparecer, se todo mundo aparecer. Acerta aí, Felipe. O print screen. Aqui? Aqui, ó. Deu não, deu? Peraí. Coloca aqui em cima. Aí tem um play. Os dois. Pronto. Vamos deu? postar agora para ver se deu. Agora ele vai postar para ver se deu, gente. Manda para mim no WhatsApp o print dessa foto. Deu. Tá, deu. Aí, agora volta lá, Felipe. Aí, o negócio some, gente. Computador, para mim, o negócio some, vai para baixo, eu desespero. Tá? Então, é isso, ele conseguiu. Eu envio para você, Evelyn. Ele vai enviar, tá? Eu agradeço a todos vocês aí que participaram, né? É muito bom aqui na nossa casa, eu falo na minha casa, receber vocês assim, dessa forma, tá? E queria mandar um beijo a todos vocês, um beijo no seu coração, um abraço apertado, muito apertado, né, para você, Evelyn, e muito obrigado mesmo por essa participação, por essa formação, tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, gente. Abraço, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Viva a Enche. Viva a Evelyn. Ai, ai. E o Dênio com essa barba, gente? Você viu, menina? Ele já saiu? Eu ia falar, mas eu... Peraí que eu vou desligar a gravação. Ó, ele mesmo tá gravando.